É uma senha para um cofre e ela é formada da seguinte forma: é uma sequência, a senha é uma sequência de 6 caracteres os 3 primeiros eu estava na dúvida se eram os 3 primeiros letras e os outros 3 números, ou se era em qualquer ordem, mas eu acho que faz mais sentido ser em qualquer ordem. Mas são sempre 3 letras, sempre 3 algarismos, mas tem uma restrição. É 0 e O. Bom, isso aqui é 0. Isso aqui é O. Não podem aparecer juntos. Bom, isso aqui eu também não lembro, mas eu vou acrescentar mais uma coisa para facilitar ou dificultar. Você decide. 3 letras distintas. 3 algarismos distintos. A pergunta você já sabe qual é, né? Quantos códigos diferentes existem? Quantas senhas? Eu chamei de senha, chamei de código. Quantas senhas diferentes existem? Esse problema é legal porque ele tem um componente um tanto prático, né? Como vocês viram aqui, 0 e O não aparecerem juntos tem alguma coisa a ver com você confundir um com o outro, né? Então, para evitar confundir, né, colocou-se essa regra de que eles não aparecem juntos. É, muito boa pergunta. Na mesma senha. Não é lado a lado, não. Juntos, na mesma senha. Se tiver o 0, não pode ter o O. Se tiver o O, não pode ter o 0. Ah, é isso que quer dizer. Ah, agora sim, né? Oi? Não. Se aparecer o 0, ficou bem mais fácil agora, né? Se aparecer o 0, não pode aparecer o O. Se aparecer o O, não pode aparecer o 0. Bom, os axiomas do Morgado, em homenagem ao nosso saudoso mestre, que nos ensinou muita coisa, inclusive combinatória, o número 1 é o mais importante de todos, é essa postura ativa, você se colocar na posição de quem está tentando, de quem tem que resolver esse problema, tá? Na posição do engenheiro lá da empresa de segurança que cria os cofres, que ele precisa saber qual a quantidade total de senhas possíveis nesse sentido para saber se a segurança é suficiente ou não, etc. É um problema
que ele realmente precisa resolver. Você tem que se colocar na posição dele e procurar uma atitude, né, ativa. Divisão em casos, sempre que possível ou sempre que necessário, né, aquele velho ditado, dividir para conquistar, né? Divide em partes menores que sejam mais simples de resolver, de atacar. Sempre que possível. Esse problema é um bom exemplo. E lidar com dificuldades o quanto antes, ou não adiar dificuldade. Essa é uma recomendação ótima para problemas de matemática e da vida também, né? Se tem alguma coisa que está difícil, quanto antes você lidar com isso, melhor. Não deixe o problema crescer. Então, qual é a dificuldade nesse problema? Essa restrição aí do zero não poder estar junto do O, certo? Então, é uma boa ideia lidar com isso imediatamente, certo? E aí tem algumas formas que você pode pensar nisso. Se eu escolher o zero, aí eu vou e as letras que eu escolho eu incluo, eu não posso incluir o O, e etc. Você pode pensar de algumas formas. Mas o jeito mais seguro é dividir em casos. E alguém tem uma sugestão de uma boa divisão em casos aqui para resolver esse problema? Oi? Primeiro sem o zero, depois sem o O. Faz todos os casos e tira os que tem o zero e o O. Certo. Vamos lá. Quando tem o O, você diminui a quantidade de algarismos que você pode usar, certo? Quando tem o zero, você diminui a quantidade de letras que você pode usar. Quando não tem nenhum dos dois, você fica mais livre, não é verdade? Certo? Então, assim, você até pode tentar separar em apenas dois casos, né? Eu acho mais seguro você ver 4 casos. Né? E você pode fazer com 2 casos, eu faço com 4. A gente pode comparar as respostas, é uma das formas que a gente pode ver, né? Enfim, pode ser, pode não ser, depois eu deixo você decidir, que para este problema tanto faça. Né? Mas, em geral, é uma boa estratégia você ser mais seguro, né? Especialmente quando você tem situações do tipo pelo menos, né? Tá. Vamos começar com esse caso, que é o caso que nós não queremos, né? As senhas proibidas. Que esse é o caso que todo mundo concordou que tem que ser feito. Aí depois a gente pode pensar se realmente é possível fazer em 2 etapas só, se a gente tem que dividir um pouco mais. Quais são as senhas proibidas? Ou quantas são as senhas proibidas? Beleza, eu vou formar uma senha proibida. O que eu faço? Eu tenho que incluir o 0 e o O. Tá certo? Então o 0 e o O já tem que estar na senha. O que falta para eu completar essa senha? 2 letras e 2 algarismos. Tá certo? E em que ordem eu coloco eles? Tanto faz, né? Qualquer ordem possível. Então, me parece que o que você está sugerindo, e me parece também que é uma boa estratégia, você está sugerindo o seguinte: vamos, primeira decisão, escolher 2 letras que tem que ser distintas e tem que ser
diferentes do O também, que já foi escolhido, certo? De quantas maneiras eu posso fazer isso? (25), porque sobraram 25 letras que não são o O. Escolhe 2, porque são 2 que eu tenho que escolher. Certo? E eu vou apenas escolher as letras por enquanto. Depois eu me preocupo com a ordem. Foi assim que eu entendi que vocês estão resolvendo o problema. Eu acho uma boa ideia. Não é a única maneira de fazer, não, mas me parece uma boa ideia. Ok. E agora? Isso. Escolher 2 algarismos. De quantas maneiras eu posso fazer isso? 9, 2 a 2. Lembrando que são distintos, né? E lembrando que não pode ser 0 nesse caso. Beleza. Então, total de senhas proibidas. Melhor deixar claro qual é a terceira parte, né, da solução. Depois que eu escolhi as 2 letras que vão acompanhar o O e os 2 algarismos que vão acompanhar o 0, o que eu ainda tenho que fazer? Eu tenho que ordenar, né, esses 6 caracteres. Tem alguma restrição para a ordem que eles podem aparecer? Não. Então esse é o problema de dados 6 caracteres, de quantas maneiras eu posso colocá-los em ordem. É um problema chamado permutação, eu nem falei o nome dele, mas a gente já resolveu ele algumas vezes hoje, né? E a gente nem precisou saber o nome dele. Qual é a resposta? De quantas? Ordenar, né? Ordenar os caracteres, vou deixar só ordenar. De quantas maneiras isso pode ser feito? 6 fatorial, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É esse problema que a gente já resolveu algumas vezes hoje. São 6 objetos para colocar em ordem. 6 possibilidades para o primeiro, 5 para o segundo, vai dar 6 fatorial. É isso? Ok. Então, total de senhas proibidas. (25) escolhe 2, vezes 9 escolhe 2, vezes 6 fatorial. Tá? E esse é o total de senhas proibidas, né? Lembrando. Bom, se você decidiu contar primeiro o total de senhas proibidas, o que você quer fazer? Você quer contar sem restrição e depois retirar o que é proibido, certo? Então, agora, vamos contar o total. Então, total de senhas sem restrição. Qual é o total de senhas sem restrição? (26) escolhe 3. (10) escolhe 3. Vezes 6 fatorial. Tá? E a resposta do problema? É um menos o outro. P de proibido, T de total, a resposta é T menos P. Tá? Enfim,